Todo mundo está falando que o contrato em que o Monark celebrou a venda do Flow para o Igor foi um contrato mal feito. Mas o que quase ninguém está falando é o que de fato está errado e, principalmente, como de fato ele deveria ter sido redigido. Meu nome é Ronan Santos e é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Eu sou advogado especialista em direito societário e eu vou te contar como eu teria feito o contrato do Monark e do Igor caso eu tivesse sido contratado à época. Antes de começar, antes de entrar no tema, quero fazer um disclaimer. É óbvio que eu sei que a época em que aconteceu essa venda, a pressão em cima dos dois era enorme, consequentemente, eu sei que os advogados à época tiveram que fazer isso às pressas. Eu sei que com certeza houve uma pressão dos clientes para que isso fosse feito muito rápido. Então, de forma alguma, eu estou aqui julgando o trabalho do meu colega. Tenho certeza que muito do que foi feito no contrato foi feito realmente por pressão. O que eu vou fazer aqui hoje é basicamente pegar aquele contrato de exemplo e trazer cláusulas para vocês do que deve ser feito em um contrato de compra e venda de participação societária. E aí, contextualizando dentro do caso Monark, Igor e Flow, para que vocês, empresários, não cometam os mesmos erros que eles. Mas como eu disse, isso aqui jamais é um ataque pessoal ou uma crítica ao meu colega que celebrou o contrato, que eu nem sei exatamente quem é, tá? Eu prefiro até não saber, para que realmente não pareça uma crítica pessoalizada. Tenho certeza que trata-se de um excelente advogado e que em condições normais também faria um excelente trabalho, mas a gente sabe que a pressão na época da saída do Monark no Flow foi muito grande. Então vamos lá. Bora colocar os slides que eu vou trazer para vocês de referência e principalmente o contrato na tela. Vamos lá. Eu vou usar esses slides de referência e vou trazer sempre o paralelo de fato com a real cláusula do contrato para vocês entenderem do que eu estou falando, como que foi redigida a cláusula e depois eu vou mostrar como eu teria redigido. Também vou trazer cláusulas que não estão no contrato que eu acho que são cláusulas importantes. Vamos lá. A primeira cláusula, que é uma cláusula muito problemática, é a cláusula de preço. E aí aqui eu não estou falando em relação ao cálculo do preço, porque tem até um outro vídeo que vai estar disponível aqui no card, em que eu falo que, na minha opinião, o Flow foi avaliado à época em 20 milhões, né, já que o Monark tinha metade e a parte dele foi avaliada em 10 milhões, na minha opinião tinha sido um preço, considerando o contexto da saída do Monark, favorável. Por que considerando o contexto da saída? Porque estavam cumpridos os requisitos de uma exclusão extrajudicial de sócio. E se ele não assinasse, obviamente, o contrato de venda das cotas, ele poderia ter sido excluído. E isso, consequentemente, faria com que ele só recebesse esse dinheiro, ou se, de bom grado, o Igor decidisse pagar, ou por meio de uma ação de apuração de haveres, que calcularia quanto ele realmente teria direito a receber. E essa ação de apuração de haveres, principalmente em São Paulo, onde eles estão localizados, costuma demorar muitos anos. Então ele seria prejudicado aí, ficaria um bom tempo sem receber nada. Por isso, eu acho que os 10 milhões no momento da saída foi um preço bom para o Monark. Agora, o que de fato não foi bom para o Monark é um parcelamento em 200 parcelas, parcelamento extremamente longo, sem nenhum tipo de correção monetária. Vou mostrar como essa cláusula está de fato no contrato. Primeira parte do contrato, a segunda parte, aqui a gente já tem a cláusula de preço para vocês. A cláusula diz o seguinte, ó, pela negociação, o cessionário, que no caso é o Igor, pagará ao cedente, que é o Monark, o valor de 10 milhões de reais, referente ao percentual de disponibilidade financeira do interveniente diluente. Vamos falar sobre isso ainda. O valor será pago em 200 parcelas, no valor de 50 mil reais cada parcela, e aí ele ainda fala, né, tem a condição, depois eu vou entrar nela. Os valores só serão devidos se comprovada a lucratividade da empresa em no mínimo 3 vezes o valor. Vou deixar aqui a cláusula, faz um print aí, quem quiser ler ela na íntegra depois, mas esses documentos o próprio Monark postou isso tudo nas redes sociais, então estão todos disponíveis. Como que, no meu entendimento como advogado societário, essa cláusula deveria ter sido redigida? Aqui é uma questão simples, tá, pessoal? Quando a gente tem um parcelamento muito longo de uma dívida, a consequência natural disso é que as parcelas, se não forem corrigidas, elas comecem a ser corroídas no tempo pela inflação. Então, se hoje o Monark está recebendo o valor de referência de 10 milhões, mas parcelado em 200 meses, é óbvio que lá no mês 150, lá no mês 180, lá no mês 199, esses 50 mil não terá mais o poder de compra que tinha na época em que foi celebrado o contrato. Então aqui, uma cláusula simples que resolveria o problema seria a gente prever nesse contrato que as parcelas seriam corrigidas ou pela inflação, pelo IPCA, ou até mesmo pela Selic. Aqui até coloquei o IGPM. O IGPM normalmente é um indexador referente a imóveis, então nem seria tão recomendado o IGPM, mas ou pelo IPCA ou pela Selic,
O mais recomendável, se for considerar inflação, realmente é o IPCA no momento do vencimento. Então vamos lá, a parcela base é 50 mil. No momento em que eu vou pegar esse pagamento e vou fazer esse pagamento, eu vou calcular da data da celebração do contrato até aquele momento quanto esses 50 mil representaria corrigidos pela Selic, que aí eu pagaria esse valor corrigido a cada parcela. Isso aqui já evitaria um bom problema para o Monark. Mas não é a principal cláusula aqui o principal problema. Vamos seguir na nossa avaliação. A segunda cláusula, e na minha opinião essa é a pior para o Monark, vocês verão que tem cláusulas ruins para o Igor também. Mas a principal aqui que é ruim para o Monark é essa, que é uma condição subjetiva de pagamento. E que ele fala, vou mostrar para vocês aqui, ó, novamente, vocês já viram, mas vou mostrar novamente, que, primeiro, o valor depende da disponibilidade financeira do interveniente anuente, que é o quê? A holding. Lembrando, a holding não opera o flow, a holding é dona de um outro CNPJ que opera o flow. Então, por exemplo, a lucratividade da holding está consequentemente atrelada a quanto de lucro é distribuído da operacional. E se essa operacional não distribui lucro? Então aqui o que é considerado, né? Vou ler a cláusula e depois vou falar como redigir. Aqui, ó, o valor mencionado será pago em 200 parcelas. Aqui, ó. As partes acordam que os valores pactuados somente serão pagos desde que comprovada a devida lucratividade da empresa em no mínimo 3 vezes o valor previsto, que daria 150 mil reais. Então aqui, o que eles estão tentando dizer? Eles estão tentando dizer que esse valor só seria devido ao Monark se uma empresa que não foi especificada, se é a holding, se é operacional ou se são todos os CNPJs vinculados à holding do Flow, se tivesse uma lucratividade maior do que 3 vezes o valor devido por parcela, que seria 150 mil reais, parcela de 50 mil reais. Isso aqui é extremamente subjetivo e isso, inclusive, prejudica a liquidez do título. Eu vou falar no final, mas um título executivo, ou seja, para você entrar com uma execução cobrando uma dívida, você precisa atestar a liquidez daquele título. E isso aqui pode prejudicar e muito a liquidez desse título e, consequentemente, fazer com que o Monark demore muito mais tempo para conseguir receber o pagamento dessa dívida na via judicial. Então, como eu faria? Eu faria uma cláusula que primeiro especificaria. Primeiro, qual que é a empresa de referência? É todo o grupo? É só a holding? Ou é só o CNPJ do Flow? E aí ele teria que ser interveniente anuente também. Todas as empresas que... O que é um interveniente anuente? Né? É uma pessoa física ou jurídica que, apesar de não ser parte de um contrato, tem dele ou assumindo obrigações ou recebendo direitos. Então, é uma pessoa que recebe direitos ou obrigações de um contrato em que ele não é parte efetivamente. Então vamos lá, eu colocaria todas as empresas que são referência aqui como interveniente anuentes do processo, definiria de quais empresas de fato seriam apuradas aqui, seria apurada a lucratividade, conceituaria a lucratividade, por exemplo, é lucro líquido apurado, é lucro líquido distribuído ao sócio, porque lembrando, o contrato foi celebrado entre as pessoas físicas de Igor e Monark. O devedor da dívida do Monark é o Igor, não é o Flow. Então é muito importante eu também conceituar, porque dá para o Igor defender aqui uma ideia de que o valor de referência só é implementado, né, a condição só é implementada de acordo com o que ele distribui, mas ele controla quanto ele distribui de lucros. Ou seja, fica tudo na mão dele. E ele também consegue reduzir a lucratividade da empresa, por exemplo, se ele começar a ter custos enormes com pessoas, com marketing, esse tipo de coisa. Então, fica tudo muito subjetivo. É preciso conceituar de qual empresa a gente está falando e qual que é o conceito dessa lucratividade. E aí eu, considerando que o Monark participou da criação do Flow desde o início, consideraria que são todas as empresas do grupo da holding e a lucratividade seria apurada nas operacionais e não na holding, porque aí independeria da distribuição de lucro das operacionais para a holding. Eu também colocaria um mecanismo para o Monark auditar essa lucratividade, ou seja, todos os meses ou todos os trimestres, que é geralmente quando a gente tem fechamento contábil, o Igor e o Flow seriam obrigados a repassar para o Monark os demonstrativos financeiros. A gente faz isso por meio de 2 documentos, a DRE, que é a demonstração de resultados, e por meio do balanço patrimonial. A gente também poderia usar uma DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, mas DRE e balanço patrimonial seriam suficientes aqui. E aí, caso o Igor e o Flow não fornecessem esses documentos, presumir-se-ia que, de fato, a gente presumiria que, de fato, houve o implemento daquela obrigação. Ou seja, nesse mês, não mostrou o documento? É devedor. Agora, a gente tem que discutir aqui uma outra questão. Eu, se tivesse feito esse contrato, provavelmente eu nem colocaria essa cláusula. Por quê? Porque essa cláusula, no longo prazo, ela tende a ser prejudicial ao Monark. O que eu colocaria é uma cláusula que condicionasse o início do pagamento. Então, por exemplo, você está comprando do Monark. Ok. No momento da compra, aquilo ali, aquela empresa realmente está numa situação financeira prejudicial.
eu vou colocar um prazo para eu conseguir me reorganizar e começar a pagar. Para o Monark isso seria melhor. Para o Igor, de fato, seria melhor a condição. Então aqui para quem que eu estou advogando? Estou advogando para os dois, fazendo um contrato de forma isenta? Estou advogando para o Monark? Eu defenderia nenhuma condição. Estou advogando para o Igor? Aí eu defenderia essa condição, mas especificaria melhor. E aí, vamos voltar nos nossos problemas. O problema da marca, que a cláusula 1.2 ele fala, né? Também abrange marcas e patentes, mas não identifica qual que é a marca, não traz o número do processo do INPI, nem quem é o titular da marca e para quem vai transferir. A argumentação do Igor aqui todo mundo sabe que é da marca Flow. A argumentação dele tem fundamento. Até fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui se você quiser assistir. Só que a argumentação do Monark se o contrato não fala que marca que eu não tenho obrigação de te transferir nada. E aí, qual que é o grande quê aqui da questão? É que perante o INPI, que é quem regulamenta o registro de marca, o proprietário segue sendo o Monark. E só vai deixar de ser se o Monark for lá e aceitar fazer a transferência, assinar a transferência dessa marca, ou se um processo judicial reconhecer a titularidade do Igor ou do Flow. Até isso acontecer, a marca segue sendo o Monark. Vou mostrar a cláusula para vocês verem como ela foi redigida. O presente negócio jurídico também corresponde aos seguintes bens: ativo imobilizado, marcas e patentes, todo know-how, especificações, desenhos e outros elementos que vinculem a interveniente anuente. Esse aqui é o argumento do Igor. Tá claro que a gente está falando da marca do Flow. Como eu disse, é um argumento muito defensável. Mas o argumento do Monark se não está especificado no contrato, eu não tenho obrigação de nada. Que também é um argumento defensável. Agora, cabe a cada um deles levar isso a um processo judicial e trazer provas de cada um do seu lado para, de fato, o juiz decidir no final. E aí, como que eu teria feito essa cláusula? Colocaria uma cláusula descrevendo quais são as marcas, o número do processo do INPI, quem que é o titular da marca e, principalmente, colocando um prazo para o protocolo ser feito no INPI. Por quê? A cessão de uma marca, ela só é oficializada depois que eu pego esse contrato, assino e arquivo ele, a gente chama de averbação. Averbo ele no INPI. Aí o INPI pega e vai lá no registro daquela marca e muda a titularidade. E aí fica gravado ali, a titularidade é de tal pessoa, é do Flow, é do Igor. E aí a gente precisa colocar um prazo para que isso aconteça, estabelecendo o quê? Uma multa de descumprimento, caso ele não assine, por exemplo, a transferência. E aí, se ele não assinar, a gente pode entrar com um processo, tanto para cobrar essa multa dele, quanto também para obrigá-lo a assinar. Aqui a gente teria muito mais segurança para o Igor. Essa, como eu disse, foi uma cláusula muito mal redigida para o Igor. Eu disse que o contrato tem cláusulas prejudiciais para os dois. Essa é uma ruim para o Igor, por exemplo. Então, assim que eu faria essa cláusula. A gente tem outras, por exemplo, que a única proteção do Monark contra o inadimplemento, a inadimplência, o não pagamento, é o quê? Uma cláusula de multa de 5% e juros. Como que eu faria isso? Deixa eu mostrar antes a cláusula, que é exatamente essa cláusula aqui. O não cumprimento ou atraso de qualquer das parcelas previstas ensejará ao comprador cessionário o pagamento de uma multa de 5% e juros moratórios de 1%, calculado de forma simples. Realmente é uma cláusula que não dá muita segurança para o Monark de nada. Como que eu faria isso aqui? Após 3 meses de inadimplência, todas as parcelas vincendas, ou seja, as parcelas futuras, serão vencidas. E aí o credor pode executar tudo de uma vez. O que isso quer dizer? O Monark vira para o Igor e fala assim: Igor, eu te dou o benefício do parcelamento, certo? Porém, se você não me pagar, eu vou entrar com uma execução e vou cobrar tudo, de uma vez só. E eu ainda colocaria o quê? Uma garantia. O que a gente pode colocar de garantia aqui? Por exemplo, a gente pode colocar em garantia as próprias cotas da empresa, com uma ferramenta caso o Igor não pagasse o Monark, as cotas da empresa Flow voltariam para o Monark. Então, beleza, tô te vendendo, ok? Tô te dando a possibilidade de parcelar, ok? Se você não me pagar, ou eu executo tudo e vou cobrar isso de você, ou eu tenho aqui a opção de pegar as minhas cotas de volta. Seria uma excelente saída aqui para o Monark. Então, beleza, vamos continuar. Já vimos aqui as cláusulas que eram ruins. E como que eu faria cada uma dessas cláusulas? Lembrando, preço sem correção, uma condição de pagamento muito subjetiva, uma cláusula prevendo transferência de marca muito aberta, muito genérica, uma multa ruim, ausência de garantia e ausência da cláusula de recompra, que a gente poderia ou estruturar uma cláusula de recompra, que aí o Monark poderia recomprar as cotas pelo mesmo preço, considerando que ele já pagou, ele reembolsaria o Igor, ou a gente poderia colocar as cotas em garantia. E aí, tem muita coisa que também não tem no contrato. O principal para mim, o primeiro de tudo aqui, que é basilar, são os considerandos. O que são os considerandos? Não são cláusulas de um contrato, mas são partes de um contrato em que você traz o contexto da negociação
E aí, esse contexto da negociação, ele é levado depois para o judiciário, se necessário, e o juiz vai ler e vai entender qual que era de fato a realidade de cada uma daquelas partes quando elas assinaram o contrato. E tem muita coisa que poderia ir aos considerandos e não foi. A única coisa que eles colocaram foram coisas óbvias. Como, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Premissas negociais. Isso aqui são os considerandos. Aí o que eles consideraram como considerandos? Aqui, ó. Que o vendedor é titular de tais cotas, que pretende alienar, que nenhuma das negociações ferem cláusulas ou condições do contrato social. Ou seja, não previram nada. O que a gente poderia colocar aqui de fato nos considerandos? Primeiro, o histórico. Por que aquela marca, por que aquela empresa está sendo vendida? Fala, ó, considerando que no dia tal, houve um fato que o sócio, o cessionário, Monark, falou tal e tal coisa, considerando que esse ato do Monark gerou o rompimento de tais contratos, considerando que esse ato gerou considerando que esse ato, por exemplo, gerou a desmonetização dos canais do Flow, considerando que os sócios entendiam que estão presentes os requisitos para uma falta grave, para exclusão, ainda assim considerando que os sócios preferem não optar pelo caminho da falta grave, sim por um contrato de compra e venda de cotas. Aí eu trouxe todo o contexto da negociação. Isso faltou. Isso era muito importante nesse contrato. Por quê? Imagina só que quando um juiz lê um contrato, e aí esquece agora o fato de que isso aqui eu estou falando do Flow, porque o Flow, provavelmente o juiz que for julgar já conhece o caso pela mídia. Mas o da sua empresa, quando ele for julgar, o juiz não faz ideia do que se trata. E aí, o considerando aqui, os considerandos, na verdade, aqui é o quê? Um retrato do momento em que o contrato está sendo assinado. E aí você conta o caso para o juiz, fala assim, juiz, quando eu assinei, era isso aqui que eu tinha ciência. Era isso aqui que a outra parte tinha ciência. Esse era o contexto em que nós celebramos esse contrato. Isso é muito importante e não foi feito. Então vamos lá. O que não tem no contrato, além dos considerandos que eu, se fosse advogado e tivesse oportunidade, colocaria? Primeiro, isso aqui não é uma cláusula mandatória não, mas a gente poderia pensar num não compete. Por quê? O que é o não compete? É uma cláusula de não concorrência. Preveria um tempo em que o Monark não pudesse abrir outro canal ou outro podcast. Pelo que eu entendo ali da relação, pelo que eu vi da relação, por boa fé, a época do Igor, eles não quiseram negociar se não compete, mas poderia. Isso que você, quando vai vender uma empresa, o sócio está saindo da sua empresa, conhece tudo, tem know-how de tudo, conhece os clientes, conhece tudo, você pode colocar essa cláusula de não concorrência para garantir que ele não vai abrir uma concorrência contra a sua própria empresa. Imagina só, você que tem uma imobiliária, e aí você tem milhares de clientes na sua imobiliária, você tem um sócio que sai da sociedade e abre uma imobiliária do lado, tendo acesso a toda a sua carteira de clientes, conhecendo todo o processo da sua empresa, sabendo quanto você fatura, quais são as metodologias de venda. Você concorda que esse sócio que sai, ele tem chance de prejudicar a sua empresa por meio dessa concorrência? Isso acontece. Um restaurante, se eu sou sócio de um restaurante japonês, eu abro na mesma praça. Eu tinha aqui um público total para um restaurante. Na mesma praça, para os mesmos clientes, eu abro outro. A tendência é que o faturamento dos dois se dividam. Então a cláusula de não concorrência, no contexto do Monark, eu entendo que eles não quiseram colocar, mas para a sua empresa é muito importante. Segundo, uma confidencialidade com uma multa em caso de violação do sigilo ali dos documentos. Por quê? Isso garantiria ao Igor que o Monark não viesse nas redes sociais e publicasse print do contrato. E se ele fizesse isso, ele sofreria uma penalidade. Isso é muito importante. Depois, aqui a gente tem o quê? A due diligence e declarações e garantias. É basicamente entender todo o contexto para mostrar no contrato que as partes tinham ciência das coisas. Vamos imaginar o seguinte: se a gente tivesse uma cláusula, primeiro os considerandos e depois uma cláusula boa de declarações e garantias, no futuro, igual é hoje, por exemplo, o Igor não poderia vir e argumentar que ele comprou uma empresa quebrada. E que isso seria um argumento, por exemplo, para não pagar o Monark. Por quê? Porque o contrato já teria previsto tudo isso, que os dois sabiam exatamente o estado em que a empresa estava. Sabiam os funcionários que tinham, o risco trabalhista, o imposto que era devido, a quantidade de funcionário, todo o risco envolvido, os contratos de patrocínio e publicidade que eles tinham vigentes, tudo. Então essa cláusula prevê o quê? Que as partes estão declarando naquele ato que eles têm ciência de tudo isso aqui. E isso deixa o contrato muito mais robusto, possível, por exemplo, de uma anulação de uma cláusula depois. Seguindo, auditoria. O que significa isso? Eu preciso prever para o comprador, que é o Monark, que é credor aqui, como é que ele vai conferir se de fato as condições de pagamento estão sendo implementadas, estão acontecendo. Ele precisa receber, como eu disse, o quê? DRE e balanço patrimonial da empresa, periodicamente, pelo menos de 3 em 3 meses. Então eu colocaria uma cláusula disso também. Outra opção seria, para esse contrato não ser julgado no judiciário e não ficar público, eu colocaria uma cláusula de arbitragem. O que é a arbitragem? Basicamente é um poder judiciário da iniciativa privada.
Não é um juiz que julga, é um árbitro. A grande diferença é o procedimento de arbitragem não é feito por um juiz de carreira, é feito por alguém que é nomeado por ter uma grande especialidade naquele assunto. Isso é muito importante. Então, normalmente, a gente tem decisões mais qualificadas na arbitragem do que no judiciário. E segundo, é um procedimento que é privado. Ele não é publicado, por exemplo, como um processo. Um processo que é público, você consegue entrar e baixar a cópia dele. Então essa seria uma opção para a gente ter uma decisão mais qualificada, mais célere, porque a arbitragem é mais rápida do que o julgamento do processo judicial, e para que isso não ficasse público. É muito ruim para os dois, por exemplo, que isso seja judicializado, porque todos os documentos deles vão ficar públicos. Toda a discussão, toda a briga, todos os argumentos vão ficar públicos. Como está ficando público agora, porque os próprios divulgaram o contrato, e eu estou aqui como advogado analisando. Isso é péssimo para a imagem deles. Então, colocaria uma cláusula de arbitragem. E outra coisa, vamos imaginar que a gente tivesse colocado um prazo para essa marca ser transferida, e não no prazo de 30 dias, como eu coloquei. Um pagamento, uma contraprestação aqui para o Monark em caso do licenciamento disso. Mas essa cláusula, confesso que no contexto em que eu trouxe aqui o contrato, ela não é tão importante, poderia até tirá-la. Isso aqui só seria usado caso, por exemplo, eu tivesse previsto no contrato que a marca demoraria para ser transferida. Então, enquanto ela não for transferida, o Flow pagaria royalties ali pelo uso ao Monark, mas não foi o caso. Por quê? Eles decidiram transferir no momento da negociação. É como eu disse, eles têm as duas opções. Pode botar uma cláusula. Eu coloquei aqui, ó, que a transferência é imediata, no prazo de até 30 dias, transferência imediata. Ou eu posso colocar que a transferência não é imediata. E aí, nesse caso, eu poderia prever um pagamento de royalties aqui ao Monark, por exemplo. Seriam opções. Então, basicamente é isso, pessoal. Contrato de compra e venda de cotas é coisa séria. Quanto maior o valor da negociação, mais você deve se preocupar, mais você deve demorar na negociação e mais bem assistido por um advogado você deve estar. Muitos contratos de compra e venda de participação societária são feitos ali às coxas, e aí depois o que acontece é isso. O que acontece? Alguém para de pagar, o outro não consegue receber. E aí, se os ativos da empresa ficam no nome das pessoas físicas, como ficou no caso do Monark, o que dá para fazer? Esse caso virou um total embrólio jurídico agora. Tudo aqui para ser resolvido, ou os dois vão ter que entrar num acordo, ou terá que ser judicializado. Eu fiz um outro vídeo, inclusive, falando sobre a marca, que hoje está no nome do Monark, e que se o Igor quiser recuperar a titularidade, vai ter que ser por um processo judicial. Ou orar para o Monark aceitar fazer com ele o acordo e passar a titularidade. E para mim seria a melhor opção. Eles fazem um acordo seguinte, ó, Monark, eu te pago. Em troca, você passa a marca pro meu nome. Eu te pago o que eu devo, não vou pagar mais. E você passa a marca. A gente faz um aditivo e nesse aditivo eu te dou garantias de que você vai receber. Vai ser um aditivo melhor elaborado do que o contrato. Pronto, todo mundo fica feliz. Que eu acho que vai ser o desfecho final. E que torço muito para que seja. Apesar de que se fosse judicializado, eu como advogado que produz conteúdo nas redes sociais, teria muito mais subsídio aqui para produzir conteúdo. Eu analisaria os casos provavelmente. Mas eu torço para que os dois, pela relação de amizade que eles tinham, que os dois façam um acordo e assinem esse aditivo, que o Monark passe a titularidade da marca pro Igor ou pro Flow, e principalmente que o Igor pague devidamente o que foi combinado ao Monark. Torço muito para essa resolução. Como eu disse, meu nome é Ronan Santos, sou advogado especialista em direito societário. Se você quiser ser meu aluno de pós-graduação, eu vou colocar aqui embaixo o link do site da instituição onde eu sou professor e diretor, que é a Faculdade Santo Ivo. E se você quer contratar meu advogado por uma consultoria jurídica, eu vou deixar aqui o contato logo aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a nossa próxima análise.